Olá, queridos alunos e alunas, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Ademir Pereira, coordenador estadual da Escola Superior de Teologia João Ribe Palharim, aqui no estado do Rio Grande do Norte. E estou aqui para apresentar mais uma aula do nosso curso Nível Master. A aula de hoje é a aula de número 12, módulo 1, e o tema da aula de hoje será Livros Poéticos, parte 3. Hoje falando do livro de Provérbios. Vai ser uma aula muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e clique no gostei. Isso é importante para fortalecer o nosso trabalho por aqui. Vamos fazer uma oração agora? Vamos falar com Deus? Aí onde você está, feche os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Pai bendito, Deus santo, justo e verdadeiro. Nesse momento, Pai, eu entro em oração para pedir ao Senhor graça, sabedoria e entendimento, para que eu possa ministrar esta aula do curso de teologia de forma clara, de forma direta, de forma dinâmica, para que esse aluno, essa aluna, possam aprender muito com a Tua palavra. Eu oro para que o Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia Sagrada, que esse mesmo Espírito venha agora me inspirar e me capacitar para levar o conhecimento da Tua palavra para todos os nossos alunos e alunas, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Graças a Deus, diga amém. Agora preste atenção, nós vamos aprender hoje sobre mais um dos livros poéticos. Quais são os livros poéticos? A seção dos livros poéticos na Bíblia são o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros no total. Esses 5 livros estão ali no meio da Bíblia e eles são denominados assim por se tratarem de cânticos, louvores, como é o livro dos Salmos, palavras de sabedoria, livros como uma biografia, que foi a biografia de Jó. Então são livros diferentes, eles não têm aquele mesmo corpo textual dos livros proféticos, por exemplo, nem dos livros históricos. Então são poesias, são falas avulsas. Então é uma categoria diferenciada de livros. Você que está me assistindo agora pode receber via WhatsApp gratuitamente uma apostila como essa aqui, ó. Apostila do nível Master da Escola de Teologia João Ribe Palharim, contendo a aula de hoje. Durante a aula eu vou ler todo esse conteúdo dessa apostila e farei também alguns comentários. Evidentemente, você também vai precisar ter na sua mão a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, porque afinal de contas, a aula de Bíblia tem que ter Bíblia na mão, tá bom? Então vamos começar lendo Provérbios capítulo 3, versículo 13. Olha o que a palavra diz: Bem-aventurado o que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Você sabe que quando a palavra de Deus usa o termo bem-aventurado, bem-aventurado na Bíblia significa o quê? Feliz, ou mais que feliz. Então, mais que feliz é quem? É quem adquire conhecimento. Mais que feliz é quem adquire sabedoria. E o livro de Provérbios nos proporciona exatamente essa experiência. Quando você lê o livro de Provérbios, você recebe sabedoria, você recebe conhecimento. Vamos ler na apostila.
Nesta aula estaremos estudando o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ou Provérbios de Salomão, foi escrito como está escrito aqui em Provérbios capítulo 1, do verso 2 ao 5. Esse trecho do livro de Provérbios explica, define qual foi o propósito da escrita desse livro. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos. Então é para isso que o livro de Provérbios foi escrito. Os provérbios tratam das questões práticas da vida diária, como se relacionar com Deus, com os filhos, com os pais, com o próximo, com os governantes. Os autores, já que Salomão não foi o único, não se debruçam sobre assuntos como a lei, os reis, a geografia e demais questões afins. A preocupação está na condição humana como tal, em seus aspectos mais profundos. Pelo fato de Salomão ter sido o maior de todos os sábios de Israel e ser o principal contribuinte do livro, o título hebraico desta obra é Mishle Shalomon, ou Provérbios de Salomão. O título grego é Paroumiai Salomontos, Provérbios de Salomão. O título latino é Liber Proverbium, Livro de Provérbios, e combina os radicais pro, que é para na nossa língua, e verba, que em latim na nossa língua o verba é palavra, para indicar que os provérbios contam as grandes verdades através de poucas palavras. Os escritos rabínicos chamam provérbios de Sheper Okma, livro da sabedoria. Provérbios é o livro mais intensamente prático do Antigo Testamento, pois ensina um viver correto em todos os aspectos da vida. Seus preceitos específicos incluem instruções sobre a sabedoria e a sensatez, o justo e o ímpio, a língua, o orgulho e a humildade, a justiça e a vingança, a família, o ócio e o trabalho, a pobreza e a riqueza, os amigos e o próximo, o amor e a cobiça, o ódio e as contendas, os mestres e os servos, a vida e a morte. Provérbios toca em todas as facetas do relacionamento humano, e os seus princípios transcendem os limites do tempo e da cultura. Então é um livro incrível, porque é um livro prático, é um excelente devocional, sabe? Eu gosto de ler o livro de Provérbios, já li várias vezes, mas eu indico para quem está começando a leitura da Bíblia, que faça do Provérbios um devocional. O Provérbios tem 31 capítulos, né? Então você pega um mês de 31 dias, ou mesmo mês de 30 dias, não tem problema, e você faz um estudo de Provérbios. Todo dia você medita em um, todo dia você traz um à sua memória e você vai se alimentando da palavra de Deus. Salomão é o autor que mais escreveu Provérbios. Seu nome aparece no início das 3 partes do livro que ele escreveu. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 9, do capítulo 10 ao 24 e do capítulo 25 ao 29. O capítulo 30 não foi escrito por Salomão, foi escrito por Agur, e o capítulo 31 foi escrito por Lemuel. Mas as citações de Salomão aparecem aqui, ó. Provérbios capítulo 1, verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios capítulo 10, verso 1. Provérbios de Salomão: o filho alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe.
Provérbios capítulo 25, verso 1. Olha aí. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, a maior parte, podemos dizer que 95% do livro de Provérbios foi escrito por Salomão, mas desse aí a honra também para esses outros dois autores. É provável que Salomão tenha reunido e editado outros provérbios, além dos seus próprios. Os provérbios de Salomão foram escritos por volta do ano 931 a.C. Contudo, a terceira parte do livro de Provérbios, do capítulo 25 a 29, foi reunida pelos escribas do rei Ezequias, devido a seu interesse em beneficiar o povo espiritualmente com a sabedoria de Salomão, inspirada por Deus. Ou seja, Salomão compôs, mas aí vieram os escribas do rei Ezequias e reuniram esse material, e vamos falar assim para você entender, e publicaram, Publicaram esse material para que todo o povo de Israel pudesse ter acesso a pelo menos um pouco da sabedoria de Salomão. Quando você lê Provérbios, você está entrando em contato com a sabedoria de Salomão. Salomão não foi um homem comum. Salomão foi um homem que pediu a Deus que lhe desse sabedoria. E Deus respondeu dizendo: eu vou lhe dar uma sabedoria que ninguém teve antes de você. E mesmo depois da sua morte não vai se levantar alguém com uma sabedoria tal e qual a sua. Então você vê aí que Salomão, ele recebeu uma sabedoria ímpar. Então ler Provérbios não é ler um sábio qualquer, é ler o homem mais sábio que já existiu e que recebeu essa sabedoria de quem? De Deus. Então eu te incentivo a ler, que vale a pena. Continuando aqui na nossa apostila, página 2, estou aqui na parte superior da apostila. Ezequias reinou cerca de 230 anos depois de Salomão. Ezequias reinou do ano 715 ao ano 686. Alguns teólogos entendem que os profetas Isaías e Miqueias tenham participado dessa compilação, já que os mesmos profetas ministravam nessa época. No capítulo 25, verso 1, lemos o seguinte: também esses são provérbios de Salomão, os quais transcreveram homens de Ezequias, rei de Judá. Então fica claro aí no próprio livro que o rei Ezequias deu ordem para que os escritos de Salomão fossem popularizados para todo o povo. Olha o dicionário Owawes, o que define como provérbio. O que é, afinal de contas, um provérbio? Segundo o dicionário, primeira definição: provérbio é uma frase curta, geralmente de origem popular, frequentemente com ritmo e rima, rica em imagens, que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou uma regra social ou moral. Vamos dar um exemplo aí de provérbio popular. Provérbio popular, estou falando da Bíblia agora, tá? Provérbio popular. Segundo o dicionário, provérbio é uma frase curta de origem popular, às vezes tem rima, dá para colocar imagens que me levam a lembrar dele. Então vamos lá, fala um provérbio aí popular que você lembra? Fala aí nos comentários, vai, manda aí para mim. Provérbio popular que você se lembra, fala um aí que eu quero ver. Aqui na apostila nós estamos citando um. Deus ajuda quem cedo madruga. Conhece esse ditado? Apesar de citar o nome de Deus, não está na Bíblia, viu? Não está na Bíblia não, é um provérbio popular, tá bom? Agora vamos para a Bíblia. Segundo o dicionário, na Bíblia, provérbio é uma pequena frase que visa aconselhar, educar, edificar, exortar. Provérbio é um pensamento, é uma máxima. Então, esse é o conceito segundo o dicionário Owawes. Agora vamos ver um outro sentido aqui, segundo Egg, sua página
743 do seu livro, diz que a palavra hebraica para provérbio é mashal, e significa comparação, similaridade, paralelo. Um provérbio faz uso de comparações ou figuras de retórica para fazer uma observação forte e ao mesmo tempo pungente. Provérbios tem sido definido como um livro que usa ilustrações simples para expor as realidades fundamentais da vida. Esses axiomas não são teóricos, mas práticos. São fáceis de memorizar, baseados nas experiências da vida real e criados para serem usados no decorrer da vida. Os provérbios são afirmações gerais e ilustrações de uma verdade eterna, a qual reconhece exceções à regra, mas não concorda com elas. A palavra-chave é yokma, sabedoria. Ela significa literalmente capacidade para viver. Sabedoria é muito mais do que perspicácia ou inteligência. Ela antes está ligada à prática da retidão e ao discernimento moral. Então, falando aí o português claro, sabedoria não tem nada a ver com malandragem, tem nada a ver com esperteza. Você pode achar uma pessoa sábia, não, ela não é sábia, ela é malandro. Aquele cara que é malandro, sabe, que tem a malícia das coisas. Isso não tem nada a ver com sabedoria, não. Malandragem é malandragem. Perspicácia, esperteza, isso aí é coisa humana. Sabedoria é algo que está ligado ao caráter, que está ligado à moral, que está ligado a fazer as coisas direito, a seguir os princípios de Deus, a fazer as coisas com honestidade, com retidão. Então isso é sabedoria. O tema central do livro de Provérbios, qual é o principal tema do livro de Provérbios? É sabedoria. Esse é o assunto que o livro mais aborda, sabedoria. E vamos entender o que é sabedoria. 7 tópicos. Primeiro, sabedoria, qualidade ou caráter de quem ou do que é sábio. Então, o que é sábio? Sabedoria. Grande instrução. Sabedoria pode ser definida como grande instrução, ciência, erudição ou saber. Uma pessoa erudita, uma pessoa que tem grande conhecimento, você também pode chamar de sábia, também cabe. Sabedoria, acúmulo de conhecimento, de ciência, também pode ser chamado de sabedoria. Justo conhecimento das verdades, temperança, reflexão, sensatez. Regionalismo, no Brasil, especificamente no Brasil, sabedoria tem essa conotação de astúcia, manha, esperteza. E rúbrica, religião, discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Então, nesse diapasão, não podemos deixar de mencionar um dos mais belos textos contidos em Provérbios sobre sabedoria. Agora eu quero que você abra a Bíblia, não fique lendo apenas na apostila, é bom você ler na palavra, para você ir tomando intimidade, com o livro santo. Provérbios capítulo 2, do verso 1 até o 11, olha que leitura linda que a palavra nos dá aqui no livro de Provérbios. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos.
Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Tome posse disso. Veja na apostila. Note o que a palavra diz. Está lá em Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o entendimento e o conhecimento. Então, quem é que dá a sabedoria, gente? Quem? Deus. De quem é que vem o conhecimento e o entendimento? De Deus. Lemos também na carta de Tiago algo muito semelhante. Vamos lá no Novo Testamento, carta de Tiago, capítulo 1, verso 5. Você sabe quem foi esse Tiago, né? Meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. Ele disse assim, olha: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, ser-lhe-á dada. Tiago falou assim: você está batendo cabeça na vida? Você está sofrendo por falta de sabedoria? Pede para Deus. Se você pedir sabedoria para Deus, é certo que Ele vai dar. Ele não vai ficar resistindo, Ele não vai te jogar na cara que você não estudou, que você não se esforçou. A qualquer momento da vida que você pedir a Deus sabedoria, Ele vai lhe dar. Talvez você está vivendo um momento novo na sua vida, do qual você precisa de sabedoria. Por exemplo, você se casou. E quem é casado sabe que para viver um casamento pleno, um casamento feliz, você precisa ter sabedoria. Você, como esposa, tem que ser uma mulher sábia para levar o seu marido, para conduzir sua casa, para cuidar dos seus filhos. Você, como marido, você precisa ser sábio para lidar com a pressão, para lidar com as responsabilidades, com o desafio da vida conjugal. Talvez você era sábio em outras coisas, mas agora que você casou, você precisa acrescentar essa sabedoria. Aí você que já é casado, não tem filhos, de repente vem os filhos. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que pedir a Deus sabedoria, porque às vezes você era um excelente marido, mas antes de ter filhos, agora que você tem filhos, precisa que Deus te dê sabedoria para ser um bom pai, para ser uma boa mãe. Às vezes você troca de trabalho. No outro trabalho que você estava, você tirava de letra. Mas agora você está num outro trabalho. Você precisa de quê? De sabedoria. Eu dirijo essa igreja. Quando eu vim para cá, eu pedi a Deus: Senhor, me dê sabedoria, porque eu fiquei 11 anos lidando com o povo mineiro. Mas agora eu não vou mais lidar com o povo mineiro. Agora eu vou lidar com o povo potiguar, com o povo nordestino. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. Então, quando eu sair daqui, eu não sei para onde eu vou, mas pode ter certeza que eu vou repetir esta oração: Senhor, agora eu preciso lidar com o povo tal. Me dá sabedoria para lidar com esse povo. Me dá sabedoria para ganhar as almas nessa região. Então, a gente está sempre que pedir sabedoria para Deus. E o bom é que a palavra garante: pode pedir que Deus dá. Amém, gente? Continuando aqui na nossa leitura da apostila. O Senhor Jesus disse: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Está em Lucas 7,35. Em certa ocasião, o Senhor Jesus foi questionado a respeito do primeiro mandamento. Ele respondeu sabiamente e ninguém lhe perguntou mais nada. Qual foi a pergunta? Disseram para Jesus: Senhor, qual que é o primeiro e grande mandamento da lei? Como que o Senhor nos interpreta? E aí Jesus deu aquela resposta sábia, né? Vamos ver qual foi? Marcos capítulo 12. Jesus era ótimo nas respostas. Ele respondia com categoria, sabe? Alguém vinha com uma provocação,
alguém vinha com uma emboscada, mas Jesus sempre tinha a resposta certa na ponta da língua. Marcos capítulo 12, olha o versículo 28 em diante. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Ou seja, Jesus deu a resposta para aquele escriba, o escriba concordou com Jesus e fez um comentário bom. E Jesus falou: olha, você não está longe de ser salvo não, viu? Você está facinho de ser salvo, está pertinho do reino de Deus. Olha só que interessante o comentário feito pelo pastor João Ribe Palharim no seu livro O Evangelho Reunido, acerca desse momento em que Jesus conversou com esse escriba. Não estás longe do reino de Deus. Os fariseus escolheram o mais sábio e religioso entre os seus para enfrentar Jesus em um debate público. Este erudito fariseu demonstrou grande conhecimento bíblico e bom senso. Reconheceu a sabedoria de Jesus, concordou com o Senhor e até o chamou de mestre. Mas mesmo assim, ainda não pertencia ao reino. Isto mostra que não basta a pessoa ser religiosa, com pureza, conhecer profundamente as Escrituras e até admirar Jesus como mestre. Para entrar no reino de Deus, o ser humano, sábio ou ignorante, grande ou pequeno, rico ou pobre, de qualquer raça, precisa recebê-lo nas condições do primeiro mandamento e reconhecê-lo como a única porta para a salvação. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Está lá em João 10, verso 9. O sábio fariseu estava muito perto do reino de Deus, só faltou entrar. Tem muita gente que eu conheço, que você conhece, que está na mesma situação. É uma pessoa boa, decente, honesta, trabalhadora, pai de família ou mãe de família, excelente filho, pessoa maravilhosa, só falta entrar no reino de Deus. Às vezes a pessoa está na porta do reino de Deus, está quase lá. O caráter daquela pessoa muitas vezes tem muita coisa do caráter cristão. O modo de vida dessa pessoa muitas vezes é uma vida correta, que condiz com o viver de um cristão. O que está faltando para esta pessoa? Está faltando entrar definitivamente no reino de Deus. Se você conhece alguém que está perto de entrar, mas ainda não entrou, dá uma forcinha lá. Chega para esta pessoa e fala como Jesus: você não está longe de ser salvo não, viu? Você está perto de ser salvo, você só precisa se entregar definitivamente para Jesus. No que tange a isso, aliás, deixa eu voltar um pouco antes aqui, olha. Desta forma está claro que a vontade do Senhor é dar a sabedoria a todos, até mesmo porque Ele não faz acepção de pessoas. Está lá em Romanos capítulo 2, verso 11, que Deus não faz acepção de pessoas. No entanto, o Senhor não obriga ninguém a nada. Como é dito acima, basta pedir a Deus com fé que Ele dá. A pessoa ela pode estar batendo cabeça, sofrendo, e Deus vendo tudo. Deus não vai interferir. Deus pode perceber que o que está faltando para o marido é sabedoria para lidar com a esposa.
Deus não vai interferir. Está faltando sabedoria para a esposa lidar com o marido, Deus está vendo, mas Ele não vai interferir. Está faltando sabedoria para o líder lidar com seus liderados, mas Deus não vai intervir. Sabe por quê? Porque Deus só age onde Ele é chamado. Se Ele foi chamado, Ele vai agir. Se Ele não foi chamado, Ele vai continuar ali, só olhando, só observando. Então você que tem que tomar a iniciativa de dizer: Senhor, me dá sabedoria, eu preciso da tua sabedoria para viver. Existe o convite da sabedoria que está feito aqui no livro de Provérbios. Você pode ler aqui na apostila, no capítulo 1, verso 20, e no capítulo 9. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, e pelas ruas levanta a sua voz. Então é um convite que a palavra de Deus está fazendo. No que tange a isto, Myers comenta: afinal, só porque somos cristãos, isso não significa que guardamos o cérebro numa gaveta e deixamos de pensar. O Senhor espera que nos esforcemos intelectualmente e que nos dediquemos com seriedade a refletir enquanto estudamos a sua palavra. Eu costumo dizer aqui na igreja, quando você vier para a igreja, você traz a Bíblia e traz o cérebro também, você não deixa o cérebro em casa. Então vamos pensar, vamos refletir, vamos examinar. João 5,39, Jesus não mandou ler a Bíblia, Ele não mandou ler, Ele disse: examinai as Escrituras. O que é examinar? É ver minuciosamente, é dar atenção aos detalhes, é juntar as peças do quebra-cabeça. Isso é examinar. A Bíblia não é um livro para apenas ser lido, a Bíblia Sagrada é um livro para você examinar. Continuando na apostila aqui, vejamos o que Silva diz a respeito de Provérbios. O objetivo principal do livro é dar conhecimento ao jovem. É isso mesmo. Está aqui no capítulo 1, verso 4 de Provérbios. Deixa eu ler para você. Provérbios, capítulo 1, verso 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Está aqui o princípio, o propósito, o objetivo do livro de Provérbios é esse. É dar conhecimento ao jovem. O jovem, no livro de Provérbios, é advertido contra o convite feito pelos pecadores. Verso 11: se disserem: vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova, e por aí vai. Está aí fazendo o convite para o pecado. O livro de Provérbios adverte: se alguém te fizer o convite para o pecado, não caia não aceite o convite não. E infelizmente o que tem de jovens se perdendo hoje em dia, jovens inteligentes, com futuro brilhante, jovem que podia estudar, fazer uma boa faculdade, ter uma boa profissão, ao invés disso está se metendo no mundo do crime, no tráfico de drogas. Jovens, moças bonitas, inteligentes, que podiam ser um sucesso na vida, ao invés disso estão indo para o caminho da prostituição. A palavra de Deus deixa aqui uma advertência para o jovem no livro de Provérbios. E como é que o jovem vai fugir desses convites? Está aqui, olha, é pelo temor do Senhor, no verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Só o louco vai desprezar a sabedoria. Só o louco vai desprezar o livro de Provérbios, porque ele ensina a sabedoria para a gente. E o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. Quer saber se uma pessoa não tem sabedoria nenhuma? É se ela não tem temor de Deus. Porque se ela tiver pelo menos temor de Deus, ela já tem alguma sabedoria. Todo o propósito do livro é dar ao jovem conhecimento e instrução. O vocativo usado é filho meu. Trata-se assim alguém de quem você aconselha.
né? Eu como pastor, ainda que eu seja jovem, eu às vezes chamo alguém, ô meu filho, ô minha filha. É uma forma de se expressar, né? Alguém que eu tenho um carinho, que eu estou mentoreando, que eu estou ensinando, que eu estou aconselhando. É comum a gente chamar uma ovelha, um obreiro da igreja, de meu filho, minha filha, nesse sentido. O livro de Provérbios usa muito essa linguagem. Mas quem é essa sabedoria, afinal? Você sabe que Jesus é apresentado em todos os livros da Bíblia Sagrada. Todos os livros, sem exceção, falam de Jesus. E o livro de Provérbios apresenta Jesus como a sabedoria de Deus. Olha só, a sabedoria é o exemplo de Cristo personificado. O filho é advertido não só a ouvir as instruções dos seus pais, mas também a aprender dos homens sábios. O destino de cada jovem ou adulto depende de sua escolha, de aceitar ou rejeitar o temor de Deus. No Novo Testamento fica evidente de que o Senhor Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. Ele próprio disse isso em Lucas 11:49. Por isso também diz a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, a eles matarão uns e perseguirão outros. O apóstolo Paulo também se refere ao Senhor Jesus como sendo ele a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, versos 24 e verso 30. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. E para terminar, eu quero falar algo aqui sobre Salomão. Está na apostila, leia comigo. Durante o reinado de Salomão, Israel atingiu o ápice na área espiritual, política e econômica. É provável que Salomão tenha escrito esses provérbios quando estava na meia-idade, antes de seu caráter começar a declinar para a carnalidade e idolatria. Sim, acredite, Salomão no final da sua vida se voltou para o pecado da idolatria, influenciado pelas suas muitas esposas estrangeiras. Ele acabou se deixando enredar pelo pecado que a palavra de Deus condena de forma tão clara. Salomão foi mais sábio no escrever do que no viver. Salomão foi muito bom com as palavras, com o ensinamento, mas para a sua própria vida ele não aplicou essa sabedoria. E é terrível, mas é verdade, tem muita gente que é assim, que é muito sábia para falar, é muito sábia para ensinar, mas não é sábia para viver. É como aquele médico que fala para todo mundo como é que funciona o organismo, e fala, olha, o corpo humano é assim, 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 precisa ter uma vida saudável, não sei o que, ensina tudo para você, mas você vai ver a vida do cara, ele fuma. Um médico que fuma, um médico que ingere bebida alcoólica, um médico que usa droga, ainda que ele diga, mas eu faço isso socialmente, isso não impede que eu exerça a profissão. De fato, não impede. O médico pode fumar e mesmo assim ser um excelente médico, mas não deixa de ser uma incongruência. Ele está sendo sábio no ensinar, mas não está sendo sábio no viver, porque o que ele sabe e ensina para todo mundo é que o tabaco faz mal para a saúde. Mesmo assim, ele está ingerindo algo que faz mal para a própria saúde dele. Existe isso hoje, a gente vê muito isso. Salomão recebeu tanta sabedoria, mas não aplicou a própria sabedoria em sua vida, porque ele mesmo acabou se desviando. Isso é muito triste. Tiago 1:22 diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser cumpridores, praticantes da poderosa palavra de Deus. Ou seja, não adianta ter sabedoria, conhecimento e entendimento se não praticarmos todos os dias de nossas vidas, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gostou da aula de hoje?
Então eu tenho agora para você um questionário para você me responder. Vamos ver se você prestou atenção na nossa aula de hoje. Questão número 1, vamos lá. Quem são os autores do livro de Provérbios? São 3. Quais são? Davi, Salomão e Lemuel. Alternativa B, Salomão, Agur e Lemuel. Alternativa C, as filhas de Corá, Salomão e Moisés. Alternativa D, Salomão, Natã e Agur. Qual é a alternativa correta? Responda para mim, me mande a resposta. O que é abordado pelo livro de Provérbios? A lei. B, os reis. C, a geografia local. Ou D, as questões práticas da vida diária. 3. Segundo Silva, qual é o objetivo principal do livro de Provérbios? A, dar conhecimento ao jovem. B, falar dos feitos de Salomão. C, retratar a sabedoria de Deus como alvo a ser perseguido. Ou D, demonstrar a nobreza de Davi e Salomão. 4. Qual é o tema central do livro de Provérbios? Conhecimento, alegria, sabedoria ou nobreza? Responda para mim. E na 5ª questão você vai fazer um resumo de tudo que você aprendeu, pelo menos 7 linhas, com as suas palavras, do que você assimilou desta aula de hoje. Se você gostou da aula de hoje, clique no gostei, deixa aí teu comentário, a sua dúvida, para que eu possa responder para você, tá bom? Um abraço. Na próxima aula nós vamos falar sobre o livro de Eclesiastes. Não perca, vai ser uma bênção. Deixa eu orar por você. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu abençoo em nome de Jesus todas as pessoas que estudaram comigo nesse período, que meditaram comigo na palavra e que puderam aprender um pouco mais de Ti através desse curso de teologia. Que através destas aulas o Senhor vinha levantar homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, pessoas interessadas de verdade em Te servir, Te honrar e fazer a Tua obra em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Um forte abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau.